A tarefa dessa noite não é das mais fáceis, mas o nosso pastor é novo, chegou aqui na cidade sexta-feira, com a mudança, e ele tem várias igrejas no distrito todo para atender, você sabe, né, como é que funciona. Então, ele já pregou aqui na igreja e hoje ele foi pregar em outra igreja do distrito e me passou essa tarefa então. Reencontrar é uma palavra que causa diferentes sensações, não é mesmo? Há reencontros que são agradáveis, como quando você não vê uma pessoa há muito tempo, uma pessoa querida há muito tempo. Aí quando você encontra aquela pessoa e dá aquele abraço gostoso, é muito bom, né? Também tem aqueles reencontros que não são tão agradáveis, quando alguém fez alguma coisa para você, que você não gostou muito, mas de repente você tem que ver aquela pessoa de novo, né? E também tem encontros que são assim um alívio, né? Todos vão concordar comigo. Quando, por exemplo, você vê alguém do seu passado amoroso e aquela pessoa está assim como você também, né? Também aquela pessoa ficou mais velha, mais pesada e com menos cabelo. Aí dá aquele alívio quando você reencontra essa pessoa. O fato é que hoje, essa noite, nós estamos aqui para nos reencontrar. Talvez para alguns não seja assim exatamente um reencontro com Deus, porque o fato de alguns não estarem vindo à igreja não significa que eles não estão próximos de Deus. Pode ser que para alguns seja um reencontro um pouco desconfortável, porque talvez você tenha tido uma experiência não muito legal dentro da igreja. E pode ser que para outros seja um reencontro consigo mesmos. Certamente, sem exceção alguma, é um reencontro de todos nós, com a graça, a misericórdia e o amor de Deus que nunca nos abandona. Por isso, hoje nós vamos abrir a palavra de Deus e pedir que Ele fale aos nossos corações. Não eu, não a pessoa que trouxe você, ou que convidou você, não o inimigo, não a mágoa, mas unicamente Deus. O texto que nós vamos refletir está em João 21, versos 1 a 14. Se você não trouxe a sua Bíblia e deseja usar uma, levante a mão, alguém vai levar até você. Se não, alguém que está aí pertinho de você pode compartilhar o texto. Livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, versos 1 a 14, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. O contexto desses versos, então, ele acontece logo depois da ressurreição de Jesus. Pedro, como todos nós conhecemos a história, ele havia então negado covardemente a Jesus. Tudo isso estava
sendo remoído dentro dele. As cenas terríveis da crucificação, a face ensanguentada de Jesus perante o sinédrio, o olhar amoroso que Jesus lançou para ele, mesmo depois dele o ter negado. Os discípulos não tinham entendido que o reino que Jesus veio estabelecer não era um reino político. Com a morte de Jesus daquela maneira tão desonrosa, que era a morte na cruz, todos os sonhos daqueles discípulos foram por água abaixo. Tudo o que eles haviam planejado, as posições que eles haviam almejado, o desejo de se verem livres do jugo romano, tudo havia sido destruído naquela cruz. Mas para Pedro tinha algo que doía ainda muito mais. Um pouco antes de negar a Jesus, ele tinha cortado a orelha de um soldado com uma espada. Porque aquele soldado tinha ido para prender Jesus. Então, ele amava Jesus. Ninguém saca uma espada e corta a orelha de alguém para defender alguém que não ama. Mas quando a situação ficou crítica, Pedro pulou fora. E essa sensação, a de ter sido desleal com o Filho de Deus, estava ardendo na consciência de Pedro. Então Pedro fez a única coisa que ele sabia fazer. Ele fez algo que era seguro. Ele foi para o lugar onde Jesus o tinha encontrado. Pedro foi pescar. Jesus também poderia ter pedido explicações a Pedro. Eles poderiam ter tido uma longa conversa sobre lealdade. Ao invés disso, Jesus oferece a ele uma refeição. Jesus permanece com os discípulos enquanto eles comem. E o texto diz que eles nem ousavam perguntar quem era, porque eles sabiam que era Jesus. Provavelmente eles ficaram ali comendo em silêncio, apenas repartindo aquele alimento e saboreando a amorável presença do Salvador. Muitas vezes na Bíblia, o repartir do pão é sinal de reconciliação. Quando Jesus encontra Zaqueu, ele diz: hoje eu vou comer na tua casa. No seu primeiro milagre, Jesus, ele faz esse milagre ali diante de uma mesa da festa de um casamento. Nos seus derradeiros momentos antes de ser crucificado, Jesus faz o quê? Uma ceia com aqueles que tinham andado com ele por 3 anos e meio. E lá em Apocalipse 19:9 diz que por ocasião do encontro de Cristo com a sua igreja, com o seu povo, haverá um banquete. A comunhão, o partir do pão, a convivência, o estar juntos, faz parte da unidade que o Senhor deseja ter e ver em seu povo. Depois daqui, quando nós terminarmos a mensagem, nós vamos ter lá embaixo a oportunidade de repartir o pão. Todas as vezes na Bíblia que Jesus repartia o pão com alguém, era um momento de reconciliação. É isso que Deus quer ver em seu povo. Nos versos seguintes, então, Jesus ele tem uma conversa com Pedro sobre amor. E pela insistência de Cristo em saber se realmente Pedro o amava, ele entendeu que amor é ação. Não bastava Pedro dizer que amava Jesus. Não bastava ele cortar a orelha de alguém para provar que amava Jesus. Não bastava ele falar que Jesus era muito importante para ele. Ele precisava colocar esse amor em ação, em prática, cuidando daqueles a quem Jesus chamava carinhosamente de ovelhas. E ali, de fato, os dois se reconciliam. Pedro realmente sente que Jesus perdoou a ele por tê-lo negado. Então Pedro ali também entendeu que ele tinha uma missão, nessa mesma conversa. Aí depois disso aqui, você imagina que Pedro entrou nos trilhos e nunca mais Deus precisou chamar a atenção dele, né? Infelizmente não. Que nada. Algum tempo depois disso, depois de Jesus ter subido ao céu e depois também da própria conversão de Paulo, Pedro ainda achava que a salvação era somente para os judeus. Ele não tinha entendido, mesmo depois de tudo isso aqui que aconteceu. Ele ainda achava que o sacrifício que Jesus tinha feito na cruz era só para o povo judeu. Então Deus precisou mandar uma visão para ele, bem incisiva, para que ele entendesse que estava errado. E lá no capítulo 10 do livro de Atos, verso 28, então Pedro ele leva essa novidade para aqueles que estavam ali. Se você quiser acompanhar comigo, pode acompanhar também. Atos 10, verso 28.
Atos 10, 28, então, Pedro ali explica para as pessoas, né, que estavam com ele naquela ocasião. Depois, se você quiser entender melhor a história, você pode ler todo o capítulo 10. Ele diz assim: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Deus precisou mostrar claramente para ele que as pessoas eram de fato mais importantes do que aquela tradição judaica. Você nota que o verso diz assim: vós sabeis que não é lícito, quer dizer, é proibido para nós judeus nos misturarmos com outras pessoas que não sejam do nosso povo. Mas Deus me mostrou que ninguém é comum, ninguém é imundo, ninguém é diferente de nós. Ele precisou dar visão a Pedro, muito contundentemente, para que ele entendesse que a salvação não era para os zelosos ou cumpridores da lei, aqueles que amavam a lei à risca, mas para todo aquele que desejasse a salvação. E que ele precisava quebrar aquela tradição, se ele quisesse de fato cumprir a ordem do Mestre. Essa história toda de Pedro, que nós vimos, que nós ouvimos nessa música, ela nos traz grandes lições. Todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa caminhada espiritual, somos como Pedro. No momento que nós conhecemos a Jesus, no momento da nossa conversão, o nosso ímpeto de seguir a verdade e fazer o que é correto é maior e mais forte do que qualquer outra coisa que nós já sentimos na vida. Isso nos leva muitas vezes até a situações extremas, onde nós tentamos defender a fé e o cumprimento da palavra a qualquer custo. Mas pode ser que um dia, por essas situações que a vida apresenta, o nosso amor seja testado. Para muitos pode ser o medo genuíno de ficar sem emprego e sem sustento. Para outros, quem sabe, a dúvida sobre se realmente tomaram a decisão certa quando escolheram vir para a igreja. Para outros ainda pode ser que a igreja, a fé, a religião tenha deixado de fazer sentido, por algum motivo muito particular. E ainda tem um outro grupo que prefere seguir a Jesus à distância, como fez Pedro lá no Sinédrio, porque de alguma forma foi ferido dentro da igreja. E para esse último grupo em especial, nós temos que pedir perdão. Muitas vezes a gente conversa com pessoas que não têm vindo à igreja, que estão um pouco distantes, e elas dizem que elas não vêm à igreja porque a igreja é cheia de gente hipócrita. Então elas preferem não vir. E elas têm toda a razão. A igreja é cheia de pecadores, de pessoas imperfeitas, de pessoas que, assim como Pedro, mesmo depois de convertido, mesmo depois de ter se reconciliado com Jesus, mesmo depois de estar pregando o Evangelho ativamente, ainda continuam errando. E muitas vezes elas erram, inclusive no mesmo ponto de Pedro, o de pensar que as tradições são mais importantes do que as pessoas. Sim, a igreja é feita de pessoas hipócritas. Assim como eu, que hoje estou aqui pregando, mas amanhã vou me deparar com as situações da vida real e vou cair em pecado, vou negar a Jesus, e eu vou precisar da misericórdia dele e também da paciência dos irmãos. Sim, a igreja é feita de pessoas que, por mais que se esforcem, elas não conseguem libertar-se do eu. E tem muita dificuldade para entender que libertar-se do eu é uma obra do Espírito Santo. Então, sim, se você foi ferido dentro da igreja, nós pedimos perdão. Quem quer que seja que tenha feito qualquer coisa que você não gostou, nós pedimos perdão para você. E nós pedimos também uma chance para, quem sabe, a gente poder reconstruir algo que foi quebrado. E nós não podemos garantir que não vamos errar de novo. Infelizmente, essa é uma garantia que nós não temos. Mas nós teremos essa chance de reconstruir esse relacionamento entre nós e Jesus. Pode ser que não seja esse o seu caso. Pode ser que a fé deixou de fazer sentido para você, por alguma situação da vida. Quem sabe a pessoa que você amava foi embora, quem sabe o emprego que você esperava não se concretizou, quem sabe os planos que você tinha, por algum motivo, se quebraram, de alguma forma. Assim como Pedro, você construiu toda uma lógica em torno da pessoa de Jesus, e isso acabou não se concretizando.
Quem sabe você imaginava que a vida seria diferente depois que você viesse para a igreja. Depois que você escolheu a Jesus, você pensou, não, agora vai, né? Agora a vida vai para frente. E aí depois do encontro com Jesus, assim como Pedro, você também percebeu que às vezes a vida fica até mais difícil quando a gente toma uma decisão ao lado de Cristo. Pedro, antes de conhecer Jesus, de ser um discípulo de Jesus, ele era um pescador. Tem coisa mais fácil que ser um pescador? Claro que, né, assim, quem trabalha com isso talvez sofra um pouco, né? Mas os homens aí gostam de não fazer nada pescando, né? Então é gostoso também, né? Aí depois que ele conheceu Jesus, o que virou a vida dele? Perseguições, pregando aqui, pregando lá, não tendo mais uma parada, né? Ele passou por muitas dificuldades até que por fim ele foi crucificado de cabeça para baixo. Essa foi a vida de Pedro depois que ele conheceu Jesus. Mas a coroa de glória dele não é aqui dessa terra. Ele entendeu isso. A coroa de glória dele é lá no céu. Está preparada e guardada para quando Cristo voltar. Jesus não prometeu que seria fácil. E às vezes nós nos desiludimos com a religião e com a fé porque nós achamos que deveria ser mais fácil. Só que Jesus não disse assim, olha, me aceita, vem para a igreja, se batiza que tudo vai dar certo. Ele não disse isso. Ele disse apenas que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a única promessa que ele fez. Se você quer cobrar alguma coisa de Jesus, cobre dele que esteja junto com você. Porque ele não prometeu que seria fácil. Mas também talvez não seja esse o seu caso. Quem sabe você foi longe demais para voltar. Pode ser que assim como Pedro, quando percebeu o que tinha feito, você tenha preferido correr para longe de Jesus. E quanto mais o tempo foi passando, mais difícil se tornou voltar. Os boletos foram chegando, as coisas foram acontecendo, as tristezas foram chegando, os erros foram acontecendo, as pessoas foram indo embora da sua vida. Então o olhar de Jesus ele pareceu cada vez mais distante para você. E de repente você não achou mais o jeito de voltar. Não encontrou mais o caminho. As migalhas que você deixou pelo caminho, os pássaros comeram, como na clássica história de João e Maria. E a cada sábado, vir para a igreja se tornou mais e mais difícil. Mais e mais complicado. Talvez você se enquadre em algumas dessas situações que eu coloquei aqui. Sabe, no relato profético ele nos diz que quando o povo de Israel chegou ao limiar da terra prometida, o inimigo fez todo o possível para que eles não entrassem lá. Ele usou todas as suas armas, todas as suas artimanhas, para que o povo de Israel não entrasse na terra prometida. Porque ele sabia que uma vez lá na terra prometida, eles iam restabelecer o ritual do sacrifício, como Deus tinha pedido para eles, que prefiguraria a morte de Cristo e a salvação que viria. Então ele fez de tudo para que eles não entrassem. E o relato profético continua dizendo que no limiar da história desse mundo, ao chegarmos no fim dos tempos, no fim da história, o inimigo redobrará os seus esforços para que ninguém chegue lá. Ele sabe que a derrota é certa. Ele sabe que o fim dele está traçado, mas ele não quer ir sozinho. Então ele coloca todo tipo de engano, distração e impedimento para que nenhum de nós entre na terra prometida. Tudo o que acontece conosco deve ser colocado nessa perspectiva, a do conflito entre o bem e o mal. Essas coisas, essas situações que eu coloquei aqui, são situações que porventura podem ter acontecido com você. Comigo acontece, com todo mundo, né? Todo mundo que é humano passa por situações difíceis. Mas quando nós colocamos essa situação difícil que nós passamos, algo que tenha acontecido dentro da igreja, algo que tenha acontecido na nossa vida, uma perda que nós tivemos e que nos é muito cara, quando nós colocamos na perspectiva de que Cristo vai voltar, nós entendemos que estamos fazendo parte de um conflito. E todo mundo que faz parte do conflito vive em guerra. E a guerra é paz? Não, a guerra é o contrário de paz. Então, se a vida ficou difícil depois que você encontrou Jesus, depois que você veio para a igreja, se ficou complicado conviver com as pessoas, se é difícil e complicado, não é porque, sabe, é algo com você ou algo comigo. É porque todos nós estamos inseridos nesse conflito. E o inimigo não quer que nenhum de nós entre na terra prometida. É por isso que quanto mais se aproxima o fim da história,
mais difícil as coisas ficam. Mas a beleza desse relato bíblico é que não foi Pedro que foi atrás de Jesus. Assim como em toda a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, não é o homem que procura Deus, mas Deus que incansavelmente vai atrás dele. É Jesus quem vai até Pedro e prepara para ele uma refeição. Estende a sua maravilhosa graça, representada pela comunhão e pelo partir do pão. Pedro simplesmente foi até o lugar onde Jesus o tinha encontrado, porque lá no fundo ele conhecia Jesus e ele sabia que havia perdão disponível para ele. Será que nessa noite você precisa voltar ao lugar onde Jesus te encontrou? Você consegue se lembrar que lugar foi esse? Onde é que você estava? Como é que era a sua cabeça? O que você estava passando? Se você precisar fazer esse exercício de voltar para o lugar onde Jesus te encontrou, tenha certeza que Ele vai estar lá te esperando. Eu tenho essa certeza. Esse caminho não é muito fácil. Tem que voltar atrás em algumas decisões que a gente tomou. Tem que voltar atrás em algumas certezas que a gente criou. Tem que voltar atrás em algumas escolhas que nós fizemos e já estamos vivendo essas escolhas há tanto tempo que voltar atrás parece loucura. Mas eu tenho certeza que se você voltar atrás para o lugar onde Jesus te encontrou, Ele vai estar lá te esperando. Todos nós que um dia encontramos Jesus sabemos que existe perdão e amor disponível para todo aquele que simplesmente deseja. Às vezes a gente acha que para alcançar a graça do amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não, eu sei, é que já faz tanto tempo que eu não vou na igreja, faz tanto tempo que eu estou fora, agora eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que me sacrificar um pouco, tenho que consertar algumas coisas, então não está na hora ainda de eu voltar. Para aquele que volta onde Cristo o encontrou, e mesmo para aquele que não consegue se mover, todos nós somos capazes de sentir a misericórdia de Deus que nunca se cansa de perdoar. Não existe nada que você tenha feito que Deus não possa simplesmente apagar como se nunca tivesse acontecido. Não existe nada que tenha acontecido aqui dentro ou fora da igreja que consiga apagar aquilo que Deus faz e pensa de você. Às vezes o nosso pensamento em relação a Deus, ele pode mudar de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Aquilo que a gente acreditava lá no começo, talvez hoje tenha mudado um pouco. Talvez a nossa forma de encarar a vida e a fé e a religião tenha mudado, mas o que Deus pensa de nós nunca mudou. O sacrifício que Ele fez por nós nunca vai mudar. Nunca vai chegar um momento que Deus vai dizer assim, bom, esse sacrifício eu fiz por essa ala aqui, esses aqui estão fora. O sacrifício de Cristo é válido eternamente. Todos os dias, lembre-se disso. Não existe nada que você tenha feito, nenhum lugar que você tenha ido, nenhum pensamento que você tenha tido, ou nada que tenha acontecido com você, que não possa ser perdoado e restaurado. Não importa com qual fase da experiência espiritual de Pedro você se identifica, há perdão, graça e poder para todos nós. O dia de aceitar o convite é hoje. Jesus diz para você hoje, apacenta as minhas ovelhas, e nem ele disse para Pedro. Há um trabalho aqui que só você pode fazer, então não despreze esse convite. Às vezes, quando nós estamos organizando algumas reuniões aqui da igreja, alguns projetos, algumas campanhas que nós temos, falta alguém. Isso aqui eu não sei fazer. Eu também não sei. Isso aqui tinha que ser fulano. Lembra do fulano? Fulano fazia isso aqui muito bem. Não pense que você não tem serventia alguma, que você não faz falta. Às vezes você ficou um tempo sem vir, ninguém te procurou, mas é porque, a vida é tão corrida, como é para você, é para todo mundo. A vida é tão cheia de coisas, dificuldades, de problemas, e a gente acaba às vezes não buscando mesmo aquele que se afastou. Mas não pense que você não faz falta. Tem um lugar aqui que é só seu. Tem uma tarefa aqui que é só sua, só você sabe fazer isso. Eu não posso fazer, nem o resto da comissão da igreja, nem os outros irmãos que vêm na igreja. Tem algo aqui na igreja que é para você. E faz muita falta você não estar fazendo esse trabalho. O que aconteceu no passado não importa.
Importa qual será a sua resposta hoje. Deus perdoa e não olha para trás. Será que você também pode fazer o mesmo? Eu vou cantar uma música agora. E enquanto eu canto, você medita nessa letra. Eu queria que, assim, se realmente você acredita que não importa o que aconteceu no passado, não importa como você daqui para frente, você acredita que hoje o perdão e a graça de Deus são para você, eu gostaria que, enquanto eu canto, você ficasse em pé.